Jornal da Cidade. Entrevista. A partir de hoje, o Jornal da Cidade irá trazer uma série de entrevistas com os prefeitos da nossa região. A série irá abordar os 100 dias de mandato do Poder Executivo. E quem abre a série é o prefeito de Caldas, Ailton Goulart, do MDB. Ailton foi eleito com 52,20% dos votos. E ele já está aqui nos estúdios da Rádio Vinícola. Bom dia, prefeito. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por vir. Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade aqui de estar abrindo a porta dessa tão afamada rádio. Um abraço aqui à prefeita de Andradas, a Margot Pioli, uma companheira, presidente também da associação dos nossos municípios ali da região do Alto Rio Pardo, a MARP. E é um prazer, mais uma vez, poder estar aqui falando com você. Já tivemos a oportunidade de falar uma vez, agora é a segunda vez. Certo, prefeito. Antes da gente começar, eu quero te parabenizar pelo dia do prefeito, que foi ontem. E quero agradecer também a sua assessora, a Cristiane Carvalho, por todo esse tempo. Ela fez contato com a gente, ela é muito gentil, certo? Prefeito, quero começar perguntando qual a sua avaliação dos primeiros 100 dias do seu governo. A avaliação que nós fazemos desses 100 dias de governo é uma avaliação que a gente trabalhou muito dentro do município. Estamos passando por um momento muito difícil com relação a essa pandemia que assola o mundo todo, mas nós não tratamos somente a Covid, né? O município tem várias outras carências e, paralelamente, a gente atacou em todas as áreas. Não deixamos nenhuma área de escanteio. Muito pelo contrário, a gente batalhou em cima de todas elas e o balanço total disso tudo é um saldo realmente bastante positivo. Quem anda pela nossa cidade hoje consegue enxergar uma cidade bastante diferente e a gente não para por aí não. Quanto mais ela melhorar, mais eu quero que ela melhore. Certo, como o senhor citou a pandemia, eu acredito que não tem sido uma tarefa fácil governar com a pandemia. Nesse momento, o que ser prefeito de Caldas representa para o senhor? Ser prefeito de Caldas hoje, para mim, é a realização de um sonho. Porque sempre gostei de estar no meio político, nunca ocupei cargo público na minha vida. Muito pelo contrário, eu venho da iniciativa privada, batalhei muito para ser dono das minhas coisas. E eu sempre tive um sonho, porque eu fui uma pessoa que sempre fui muito ajudada na minha vida. As pessoas não crescem na vida sozinha, ela cresce com alguém amparando. E a vontade que eu tenho hoje com a minha cidade é de fazer aquilo que eu consegui fazer na minha vida. Pessoas me ajudando, conforme eu tenho meus secretariados hoje, que todos eles, eu rendo aqui a eles o meu agradecimento, que todos eles vestiram a camisa do governo, compraram as nossas ideias e eles nos carregam. A verdade é essa. Eu sou apenas uma pequena mola no meio disso tudo. Os grandes precursores disso tudo são meu secretariado e todos os funcionários públicos que vestiram a camisa da administração. Para mim é uma realização muito grande, uma satisfação enorme. Embora estejamos vivendo uma controvérsia com relação à Covid, mas eu sou movido a isso, movido a desafio. Quanto mais eu sou desafiado, mais eu gosto de estar conduzindo as coisas. Certo, prefeito, quais foram os principais avanços nesses 100 dias de governo do seu mandato lá em Caldas? Eu acredito que um dos principais é o resgate da autoestima do cidadão caldense. Nós tínhamos uma cidade que estava feia, uma cidade turística que estava deixada de lado. Atacamos o turismo, sim, tem muita coisa para acontecer no turismo, mas agora, por conta da pandemia, está um pouquinho de lado. Mas vai chegar um momento de ser melhor desbravado. Mas resgatamos a autoconfiança do cidadão caldense. Ele anda pela cidade hoje, vê uma cidade realmente limpa. Tem muita coisa para se fazer? Tem, mas muito foi feito nesse sentido. E um outro ganho muito grande foi quando eu decidi que a gente investiria na nossa Santa Casa Misericórdia de Caldas. A quem aqui nunca vou cansar de agradecer ao provedor José Mauri de Souza, um exímio administrador. Tive a oportunidade de estar com ele na Santa Casa por 4 anos trabalhando na parte financeira do hospital, de forma voluntária, é bom que se diga isso. Ao administrador Jefferson, que é um excelente administrador também. A Santa Casa está em boas mãos. E por conta da pandemia, nós criamos lá 2 leitos de emergencial, por que não dizermos aqui uma semi-intensiva. Temos ali um grande grupo de médicos ali que também trabalham incansavelmente, rendo aqui na pessoa do Dr. Mauri Mota. Um abraço extensivo a todos os outros médicos que trabalham com a gente, ao pessoal da enfermagem, os funcionários da Santa Casa. Mas conseguimos esses 2 leitos lá. Esses 2 leitos não vão ficar só para a época de Covid, mas pós-Covid também. Porque o Mauri está conseguindo lá para Caldas um centro cirúrgico novo lá, bastante grande, e queremos transformar Caldas num polo médico também, uma Santa Casa de referência. Então essas 2 coisas aí, eu acredito que são
a marca do nosso mandato até aqui nesses 100 dias. A saúde, então, tem sido uma prioridade, né, prefeito, na sua gestão agora? Foi do primeiro dia e será até o último dia questão de prioridade do nosso governo. Segurança pública também, sendo trabalhada bastante, e obras. Tenho certeza absoluta que nós vamos colocar muita obra de pé lá em Caldas. Certo. Citando em obras, prefeito, a gente vê aqui no Jornal da Cidade, a gente noticia direto algumas obras sendo feitas. O seu mandato tem... a zona rural de Caldas tem recebido uma atenção muito especial do seu governo, né? Principalmente com as estradas. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quando saí candidato e que deu início à campanha política, as pessoas até estranharam que eu estava andando pouco na cidade. Porque o município nosso é muito extenso, nós temos mais de 3.000 quilômetros de estrada de terra. Sim. Então, nós começamos pela estrada de terra, então tivemos um tempo maior andando com o pessoal. Já era sabida a demanda e da carência que tinha. A minha família, por parte de esposa, por exemplo, é todinha de um bairro longínquo ali do bairro dos Pereiras. Então, eu frequento muito essa região, eu passo muito por ali, por aquelas estradas. Trabalhei também na área agrícola, eu sou da indústria, então eu conheço da necessidade. Chega a época aí que o leiteiro atrasa para chegar, atrapalha a qualidade do leite que é recolhido na propriedade. E é uma dificuldade para todo mundo, não só para o homem do campo, mas também daquele empresário que depende do que vem do campo. E de fato, começamos sim, estamos com 3 linhas de frente hoje no nosso município, que é o nosso SOS Rural. Temos o maior trabalho concentrado na estrada do Tarumã ali, que vai dar sentido ao bairro dos Pereiras, conforme eu disse, Grotão e Tripuí, e chegamos ao ponto de alargarmos as estradas em 4 metros. Então, antes, estradas que passavam um carro com dificuldade, hoje passam 2, sobrando vaga até para um terceiro passar ali, né? E aí, a cidade, o pessoal gostou dessa iniciativa, a gente não está fazendo essa frente de trabalho em todo o município, porque ela é demorada. A previsão para que se chegue nisso lá, no término dessa estrada, é de setembro ou outubro. Olha para ver o tanto de tempo que despende isso. Retiramos os eucaliptos que tinha no caminho, porque lá existe uma cultura das pessoas plantarem eucalipto dentro da estrada. E eu disse na campanha, vou retirar esse eucalipto. O pessoal tem o prazo para poder tirar os eucaliptos, se não tirar, eu vou tirar. E nós estamos tirando. Agradeço aqui imensamente aos produtores rurais, donos de propriedade que acercam essas estradas, que eles próprios estão fazendo o trabalho de retirada dos moirões dessas cercas que estão ali. Então, meu muito obrigado a eles todos. E, como eu disse, são 3 frentes. As outras 2 frentes estão dando trabalho paliativo, aonde tem demanda, que o trânsito está ruim, que há algum risco de atolar, alguma coisa assim. Essas máquinas estão trabalhando ali. Peço a compreensão de todo mundo. Eu sei que nós não conseguimos atingir 100% do trabalho. Não será fácil atingir isso, mas na medida que for aparecendo intercorrências emergenciais, nós vamos estar sempre trabalhando nesse sentido. E tem uma outra equipe, que é o SOS Rural, acostumado com pontes e mata-burros, que está trabalhando numa outra frente. São 3 funcionários que só fazem isso, ponte e mata-burro. Já fizemos muita ponte, muito mata-burro nesses 100 dias. Prefeito, outra medida que eu gostaria que o senhor falasse é sobre o asfaltamento da estrada que liga Pocinhos a Andradas. Como que está o andamento? Pocinhos Andradas. Então, eu levei até o governador de Minas, tive a oportunidade de estar falando com o governador, muito recíproco, uma pessoa bastante atenciosa. É como eu digo, eu até posso divergir dele em algumas coisas, mas rendo a ele os meus respeitos por ter feito no estado de Minas Gerais. Haja vista da forma que ele pegou o estado, né? Quebradeira total. Muito respeito por ele. E é um sonho de várias gestões passadas. Rendo aqui também os prefeitos que passaram por aquela cadeira, conforme eu disse para a Elaine na sexta-feira, quando tive a oportunidade de falar com ela naquela live. Rendo aqui aos prefeitos passados os meus respeitos, porque eu sei que não é fácil. Eles também tentaram fazer com que essa estrada fosse asfaltada. Eu acho que é um trabalho conjunto até com a prefeita aqui de Andradas, a Margot, porque não adianta só eu brigar sozinho, não. Eu preciso de uma força dela. Andradas tem sua representatividade. Sim. E é forte. Então tá a Margot e eu nessa empreita aí. Levamos a reivindicação até o governador e não ficou só no governador, não. Tive a oportunidade de passar uma tarde com o vice-governador, Dr. Paulo Brandt, que sempre me atende. Estive conversando com ele agora semana passada, ele me ligou. Conversamos por 10 minutos a respeito de mais 2 leitos lá para a cidade. E voltei a tocar no assunto em relação à estrada. Ele prometeu para mim que esse ano, questão de orçamento é um pouco complicado para eles lá, mas que estaria tentando colocar isso já para o orçamento do Estado a partir do ano que vem. Então, estou esperançoso. Não é uma coisa fácil, mas, como diz outro, a vida é feita de luta. E enquanto a gente estiver lutando,
E eu estou sempre acreditando. Sério, prefeito, citando a questão da segurança pública, queria que você falasse sobre a aquisição das 10 câmaras de monitoramento que serão alocadas em ponto estratégico da zona rural, a fim de evitar aí os roubos. Muito boa pergunta, uma colocação muito boa. A minha região ali é muito afetada com o roubo de gado. Só que, por outro lado, o pessoal, eu não sei se por descrença, por estarem cansados de estar sempre sendo lesado, eles não noticiam o fato, eles não fazem o boletim de ocorrência. E a polícia trabalha em cima de estatística. Detectando isso, a gente não pode esperar uma ação maior do governo federal ou do governo estadual. Então, vamos nós, municípios, fazer a parte que nos cabe. E a parte que nos cabe é justamente isso, monitorar a nossa cidade. Já existem lá 25 câmeras na nossa cidade. Agora, essas 10 câmeras que a gente está colocando lá é de uma resolução muito maior, que serão realocadas em pontos estratégicos, e essas câmeras têm um diferencial. É o tipo de câmera que consegue pegar carro clonado. Então, as pessoas que forem para Caldas, prestem muita atenção. Esse recado vai para vocês. Que forem tentar algum furto a partir do mês que vem, as placas serão identificadas. Porque a facilidade de se pegar esses carros clonados será muito maior. É como a gente disse no começo da entrevista, a segurança pública também é uma alavanca nossa que a gente quer realmente investir nisso. Tem um projeto também de instalação de LEDs também, né, prefeito, na cidade? Sim, através do consórcio de nação pública, qual aqui manda um abraço, prefeito da vizinha cidade de Bitura, um amigo, Alexandre. O consórcio estará entrando com esse trabalho aí de iluminação pública. A gente vai colocar LED em toda a cidade. Se não me engano, são 1.852 postes. Vamos trocar toda a cidade, os 3 distritos nossos, Pocinhos de Rio Verde e algumas áreas rurais onde tem iluminação pública. Além delas, selecionamos em Caldas 34 pontos de iluminação cênica. Então a cidade será transformada nesse sentido. Eu falo com muito orgulho. O cidadão caldense vai ter muito orgulho de andar pelas ruas de Caldas e ver ela transformada. É um compromisso que eu faço aqui, é uma promessa que eu deixo aqui para eles e podem me cobrar. A nossa cidade será transformada. Certo, prefeito, falando agora sobre economia, a gente viu que Caldas saiu na frente e fez o projeto do Refis. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Outra boa pergunta. Nós temos lá mais de 7 milhões parado. Você imagina uma prefeitura do porte da nossa com 7 milhões de caixa. O que a gente não conseguiria fazer. Só que a gente precisa fortalecer o nosso caixa. Mas a gente precisa também dar o respaldo para esse nosso pessoal. Então a gente enviou para a Câmara um projeto de lei do qual a gente consegue dar um desconto para pagamento à vista daquilo que era débito, daquilo que é débito, e parcelar também em até 24 vezes sem juros. Então a gente já está tendo uma procura muito grande. A gente lançou agora, semana passada, né, esse projeto de lei, e já recebemos próximo de 300 mil reais. Olha só. Então, para uma semana recebermos 300 mil reais, significa que as pessoas estão procurando, nem todos sabem ainda. Pedir ao nosso procurador jurídico do município que envie uma carta ao pessoal que está hoje inadimplente com o município, para que tenha a oportunidade de procurar, conversar e ver aonde ele se enquadra melhor. Então é assim, preocupado sim com a gestão do município em relação de arrecadação, mas muito preocupado também na questão econômica do nosso município, de poder dar ao nosso cidadão a tranquilidade de estarem parcelando essa conta, ao mesmo tempo eles terão crédito estabelecido. Muitos hoje não conseguem um empréstimo bancário ou alguma coisa de linha de crédito porque está inadimplente com o município. E nesse momento agora de pandemia, que as coisas estão muito escassas, o desemprego batendo na porta de muita gente, a pessoa tem condição de limpar o nome dela e procurar um meio de se restabelecer novamente. Certo, prefeito, falando agora sobre educação, quais foram as medidas já tomadas nessa área? Antes mesmo de tornar prefeito, havíamos apenas ganhado a eleição e estava em fase de transição. Eu procurei na época a secretária em questão, a Ana Lúcia, e conversamos. E ali a Secretaria de Educação, a secretaria que as pessoas falam-se demais, as pessoas falam muito bem, se entrosam muito bem. E decidimos ali que a Arlene viria como secretária, contando com o apoio da Ana, da Tamara ali, de toda a equipe. E resolvemos, olha gente, vamos tentar programar, a gente está passando por um momento difícil aí, mas eu acho que as crianças estão passando por um momento muito delicado. Eu sou pai de 2 filhos e eu vejo a diferença que tem de um filho para o outro ali, mais assíduo na escola, por estudar na escola particular, e uma outra sendo muito prejudicada por estudar em escola pública. Eu falei assim, vamos voltar
Vamos voltar com essas aulas, vamos estudar o meio de que a gente possa fazer isso. Na época, os leitos de UTI estavam ocupados em 32% ou 33%, caminhando para 33% na nossa região, dos quais os pacientes já não era nem muito da micro nossa aqui, e sim pessoal de fora, segundo o próprio prefeito Sérgio nos passava. E a ideia foi aceita, fizemos um estudo de viabilidade, fizemos uma pesquisa, onde nos norteou, a pesquisa deu 52% favorável ao retorno das aulas, mas existia uma pergunta em específico, eu não me lembro se é a 12ª ou a 13ª pergunta, que deu 87% favorável ao retorno, no sentido de dizendo que as crianças estavam se prejudicando demais, que os pais conseguiam ver a notoriedade nessas crianças, que elas estavam ansiosas, ociosas. Então, isso nos norteou muito para que voltássemos às aulas. E foi gradativo. O Ministério Público também foi consultado, porque a gente está ali e eu converso com o Ministério Público, eu converso com o comitê. Eu sou um prefeito democrático, tem 18 pessoas dentro do nosso comitê e tudo que eu preciso falar com relação ao Covid, que envolve saúde, eu levo para esse comitê. Não tem menor problema de eu ser voto vencido dentro do comitê, colocar minha ideia, mas eu respeito a ideia dos demais. E isso assim é importante, né, prefeito? Democracia sempre. Então, a gente voltou com a escola. Foi muito bem aceito, gradativamente ela foi voltando ao normal, ela foi voltando, a gente estava com quase 70% já de crianças dentro da escola, mas, como diz o outro, tem as pessoas que são contra também. E as pessoas contras, a boa parte delas tentaram um caminho não muito legal, que foi de fazer picuinha, denúncia infundada, a ponto de chegarem a fazer denúncia no Ministério Público numa sexta-feira, num período de 2 da tarde até 5 e pouco da tarde, quase 6 horas. E é coisa combinada. É coisa de um grupo que, vou te dizer, de verdade, acho que não tem o que fazer e gosta de colocar pedra no caminho das pessoas. Não somos pessoas irresponsáveis. Ninguém na escola foi contaminado e, se fosse também, não teria como a gente dizer que foi dentro da escola. Mas as pessoas podem se pautarem da seguinte coisa: nós estamos atentos, nós somos democráticos e nunca vamos colocar coisa goela abaixo de ninguém, não. É tudo sentado e discutido com as pessoas dentro do comitê. Certo. Prefeito, olhando para o agora e para o futuro, quais são as áreas que vão demandar mais atenção da sua gestão? O turismo é uma área que eu quero demandar muita atenção, porque eu estou vendo empresários do ramo se sucumbindo, pessoas precisando de um respiro, precisando se apegar em alguma coisa para manter o seu negócio em pé. Foi uma área bastante atingida, né, prefeito? Demais. Eu acho que a área dos hoteleiros, o governo tinha que olhar com carinho para esse pessoal, porque é o pessoal de todo mundo. Eu acho que é a área mais atingida. O turismo é o grande percussor da mola econômica, do nosso dinheiro que é injetado no Brasil. E agora haja vista que nós colapsou. Esse, de fato, colapsou. Então, eu preciso olhar com muito carinho para o lado do turismo. Caldas é uma cidade turística e que requer atenção. E eu vou dar essa atenção para eles. Saúde, eu já disse que é mola precursora. A gente vai estar sempre trabalhando na área da saúde. A educação, não tem o que se falar. Eu já dei prova o suficiente que a educação é uma coisa que eu quero pegar também, de modo que eu não esqueça de nenhuma outra pasta. Eu vi, assim, muitos orçamentos, pelo que eu pude perceber, muitos orçamentos de algumas pastas sendo sacrificados em detrimento de outras. Eu quero tentar respeitar o máximo possível aquela alíquota de percentual que cada pasta tem que trabalhar. Se é 25%, vamos trabalhar com 25% para mais. Se é 8%, vamos trabalhar esses 8%, 10%. Mas eu não posso tirar de uma pasta que já é pequena, por exemplo, como a área do esporte, e tirar para uma outra área, porque eu vou estar privilegiando uma pasta em detrimento de uma outra. Aí existem as supersecretarias e as secretarias menores. Não é isso que eu quero, não. Eu quero atacar em todos os sentidos. Tem muito governo aí que fala que tem que focar em determinada coisa, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que olhar num todo. Uma cidade é formada por vários segmentos dentro de uma prefeitura, dentro de uma administração pública, e todas elas precisam ser olhadas de igual. Sem dúvidas. Prefeito, a gente está vendo aí a pandemia e o reflexo dela gera aí a cada dia mais desemprego e a gente vê andando pelas ruas lojas fechadas. Tem mais alguma medida que o seu governo fez ou irá fazer nessa questão da economia na cidade? Tem sim, tem sim. Tem um auxílio emergencial que a gente vai dar lá na cidade, mas é importante que eu diga uma coisa. Teve uma segunda-feira que nós nos reunimos, nossos prefeitos da microrregião de Poços de Caldas e o prefeito de Ipuiuna, convidado, que faz parte da micro de Pouso Alegre. E ali ficou decidido que nós não entraríamos em lockdown de forma alguma, que essa não era necessidade de momento. A gente faz lockdown, ao meu entendimento,
quando o recurso do Estado ou do município é suficiente para se manter aquele comércio ou aquelas pessoas que estão impactadas. E não é o nosso caso. Então, a gente definiu que não entraríamos em lockdown. Quando foi à noite, eu já cheguei em casa bastante cansado, estava descansando, meu telefone me toca, os prefeitos me convidando para uma reunião ali por videochamada, dizendo de uma medida que o Zema colocaria na terça-feira, onda roxa no nosso estado. Pegou a gente de surpresa, não tem o que fazer, a ordem vem de cima, a gente tem que acatar. Ainda assim, eu não via nexo em muita coisa do onda roxa, e como eu não vejo, eu disse há pouco, respeito muito o governador Zema, mas não sou obrigado a concordar com tudo que venha do governo. Sem dúvida. E esse decreto, para mim, não dá, é uma aberração. Porque quando você fecha um comércio da forma que se fechou em Caldas numa quarta-feira, e eu saio na rua, eu sou impactado visualmente pelo que eu estou vendo. Os comércios que mais, aos nossos olhos, que teriam condição de se subestabelecer, é o que estavam abertos. E aqueles que não têm como se estabelecer, estavam fechados. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas uma coisa que eu tenho, eu me coloco muito facilmente no lugar das pessoas. Então eu consigo sentir a dor daquela pessoa. Eu falo assim, não, isso aqui está errado. Está errado, não consigo conformar. E passado 4, 5 dias, na segunda-feira, eu chamei o comitê e disse, da forma que está, não pode ser. Eu acho que cometemos uma injustiça aqui, vamos conversar, o que a gente pode ser feito, vamos endurecer em algumas coisas, mas vamos flexibilizar em outras. Hoje, assim, eu sigo o onda roxa em algumas situações, mas eu não sigo em todas. O meu comércio em Caldas está aberto, ele está aberto lá. Tenho conversado frequentemente com os prefeitos de cidades vizinhas, a qual eu respeito, a minha realidade é diferente da realidade de outros, e a gente tem que entender isso. O dia que tiver a necessidade de eu fechar, eu fecharei, mas dentro de um contexto que eu consiga também dar um subsídio para esse pessoal. Porque não é fácil. O cara receber uma conta de luz, uma conta de água, não ter condição de pagar, o comércio fechado, a pessoa que recebe um auxílio e deve no comércio, não vai pagar o comércio, vai gastar. E mais uma vez o comércio é impactado. Então assim, o comércio não pode ser o vilão da Covid. Eu sou justo. Acho que se tiver que fechar, tem que fechar todo mundo. Ainda mais em cidades pequenas como Caldas, né, prefeito? A economia gira em torno do comércio, né? Gira em torno do comércio. O impacto, quando fechou a cidade um ano atrás, de cara foram de quase 300 mil reais em arrecadação. Impacto uma prefeitura, aí depois o ruim é quem? É quem não conseguiu executar. Então não, a gente está conseguindo trabalhar isso lá dentro. Como disse, a gente montou esses 2 leitos emergenciais, estamos na iminência de anunciar mais 2. Então, a Prefeitura Municipal de Caldas está trabalhando, de modo que seja justo com todo mundo e que todo mundo esteja trabalhando. Que não seja todo vapor, mas pelo menos um pouco, para dar continuidade naquilo. E eu detesto uma expressão que se diz, comércio essencial. Poxa lá, eu não tenho cara de virar para uma pessoa e falar que a pinga que ele vende no balcão não é essencial. Pode não ser essencial para quem está bebendo, mas para aquele que está vendendo e levando pão para casa dele, se torna essencial para ele. Sem dúvida. Então é hipocrisia falar em comércio essencial. Então, acho que as pessoas têm que colocar a mão na cabeça e ver o lado do outro, a sentir a dor do outro. Funcionário público hoje talvez seja a pessoa que mais fala que o comércio tem que estar fechado. Mas deu lá o dia de recebimento, ele recebe e pronto, acabou. E o outro? Então, não. Eu não posso ter minha mesa farta e não me preocupar com a mesa do outro vazia. Não faço de forma alguma. Certo, prefeito, antes de termos aí o anúncio do Plano Nacional de Vacinação, muitos prefeitos se mobilizaram em busca da vacina. Como o senhor viu e vê toda essa questão política da vacina? Aí já emenda essa pergunta, quero perguntar como que está a vacinação lá em Caldas. A vacinação, vou começar pela sua segunda pergunta, a vacinação em Caldas, nossa, ela continua lenta conforme é lenta em todo o estado. Hoje nós estamos pelejando ali para poder vacinar as pessoas com 65 anos, 66, 67 anos. Nosso secretário de Saúde, semana passada, foi em Andradas pegar uma dosagem para Forças Armadas e ele veio com 10 doses. Isso por si mostra o passo que anda a nossa vacinação. A vacinação nossa foi politizada. Haja visto o que vem acontecendo. Virou, infelizmente, uma vergonha, uma briga de política. Porque existem aspirações maiores no meio político do que a vida. Existem aspirações para uma presidência, para uma governança, e é isso que vem acontecendo em quase todo o nosso Brasil. Então, eu vejo isso com muita tristeza realmente. A questão com relação aos prefeitos, tem algo acontecendo de errado. O governo federal sempre disse que onde tivesse vacina ele compraria. Mas como que os consórcios hoje, de prefeitos, hoje recebem a todo momento oferta de vacina? Então tem que estar sobrando essa vacina. Só que também, por um outro lado, como que a gente vai comprar uma vacina dessa da forma que esse pessoal quer que a gente compre? Que desembarque no aeroporto
e ali a gente faça o pagamento sem verificar um lote direito, sem verificar as condições de temperatura dessa vacina. Então não é assim. Eu venho da área privada e já quase caí em muitas coisas, como por exemplo em compra de açúcar. A pessoa me vendia uma coisa e no fato eu não comprei, mas concorrentes meus compraram e não receberam. Entendeu? Era um golpe. Então a gente fica com o pé atrás. Isso é bom que a gente tenha passado uma coisa dessa na vida privada para não repetir aqui na pública, né? Mas também não acredito muito nessa questão dos consórcios. Porque o governo, por enquanto, tem a detenção disso tudo. Pode ser que lá na frente, com o Brasil vacinado 70%, 80%, esse pessoal abra para os municípios. Do contrário, eu duvido muito que o governo federal vai deixar abrir para os municípios isso daí. Certo. Prefeito, qual a decisão mais importante que o senhor tomou até o momento? A decisão mais importante que eu tomei no momento foi de deixar meu comércio aberto. Foi de deixar essa decisão de ter a visão que eles não poderiam pagar a conta sozinhos, sendo que a conta é de todo mundo. Então, eu não vou prejudicar um comércio pequeno em detrimento de outros comércios grandes. Indústria, por exemplo, consegue, embora a indústria na minha cidade ela esteja passando por dificuldade, mas ela tem muito mais condição de estabelecer do que um comércio pequeno. Essa é uma atitude importante. É uma outra atitude muito importante do nosso governo, em parceria com a Santa Casa, foi essa abertura desses 2 leitos lá na cidade. Certo. Antes da gente encerrar, prefeito, tem alguma obra ou ação que o senhor olha e se orgulha se diz na sua gestão? Nesses 100 dias? Uma coisa que eu gostaria muito de mergulhar lá na frente é de sair da cadeira de prefeito com a sensação de que o dever foi feito. Mas eu tenho sensação também, tenho a certeza que eu não vou conseguir fazer muito pela nossa cidade se o grupo político lá da nossa cidade, eu digo situação e oposição, nos derem as mãos. Eu não tenho inimigo político e eu faço um apelo. O momento da cidade nossa carece de atenção. Gostaria muito de somar força com os ex-prefeitos. Muito. Porque eles já passaram por tudo isso. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho. Eles podem me aconselhar e muito pelo caminho que vou seguir. Gostaria muito de montar um comitê, um grupo de aconselhamento com eles todos. Vai ter o momento de eu chamá-los ali, pedir essa ajuda. Eu já pedi de forma informal a cada um deles, mas agora eu faço aqui publicamente. Gostaria muito que os ex-prefeitos da nossa cidade dessem a mão à administração e que saíssemos juntos lá. Vamos fazer um teste por 4 anos? Eu não pretendo ser candidato de reeleição. Não gosto. Eu quero 4 anos. Por 4 anos deixar um legado da minha cidade. E o legado que eu quero deixar para minha cidade é de uma cidade feliz, uma cidade mais justa e mais fraterna. Sempre no sentido de cuidar, avançar, sempre. Certo. Para a gente encerrar, prefeito, o que a população de Caldas pode esperar do seu governo nos próximos meses? Dedicação, dedicação, dedicação. Certo, prefeito, muito obrigado pela sua participação. O tempo, infelizmente, é curto, mas durante todos os dias a gente veicula aqui as notícias de Caldas. Eu quero lhe dar os parabéns novamente por sua gestão e muito obrigado por vir aqui falar com a gente. Sou eu que agradeço pelo espaço. Estou aqui aberto. Quantas vezes for necessário o convite chegar, eu estaria aqui sempre. Nunca direi não. Eu acho que esse espaço que vocês nos estão nos dando hoje é de suma importância para a democracia, é de suma importância para a gente poder passar para o nosso pessoal que tem sido feito na cidade, porque as pessoas às vezes vivem de propagar fake news. E nada melhor que um canal como o seu, como o canal que a Elaine nos dispôs também na sexta-feira, para poder acabar com isso. Isso é importante, isso é jornalismo sério, e eu agradeço por isso. Tá certo, obrigado, prefeito.